Meu bom dia a todos. Esta imagem nos fornece uma ideia de como que as ondas podem ser apreciadas no seu movimento dentro de um espaço estabelecido de 1 segundo. Esse movimento ele é conhecido como ciclo. Nós podemos pensar também num pulsar. A onda é um pulsar. Este movimento é um pulsar, como o tic-tac, 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 é um ciclo. Também é chamado de hertz. Então, se você tem no espaço de 1 segundo, se você demora o espaço de 1 segundo para fazer o tic, fazer o tac, você tem uma frequência de 1 ciclo por segundo, ou 1 hertz por segundo. Na imagem acima, a frequência ela foi verificada em 2 Hz por segundo, ou 2 ciclos por segundo. Nessa imagem, nós vamos então avaliar que, no primeiro exemplo, você tem uma onda, no primeiro exemplo, você tem uma onda de 3 ciclos por segundo, ou 3 Hz por segundo. Já na imagem de baixo, no exemplo de baixo, nós temos aí uma frequência de ondas na ordem de 10 ciclos por segundo, ou 10 Hz por segundo. A partir de tais informações, nós já podemos fazer uma leitura do quadro proposto pelo Palhano Júnior. Nós vamos entender o quadro a partir da abordagem de 2 assuntos: o grau de vigília e as ondas cerebrais. Vigília, grau de vigília, por que grau de vigília? Vigília é o estar acordado. Então, esse estar acordado ele é variável. Quando você está no estado de sonolência, a vigília diminui. Quando você está no estado de inconsciência, você está dormindo. Então, essa aí há uma gradação nos valores da vigília em si. Então, na primeira coluna da direita, ele vai citar aí a vigília, que é o máximo do estar acordado, e também a excitação ou a inquietude. Esses estados de vigília, eu costumo chamar isso também de estado. Então, para diferenciar, quando nós observarmos a primeira coluna do lado esquerdo, seria um estado frequencial. A segunda coluna da direita, ele aponta as características físicas. Então, o que está querendo dizer? Que quando você está em vigília, o máximo do acordar, ou em estado de excitação, ou estado também de inquietude, fisicamente você está tenso, você está hiperativo. Veja aí as crianças hiperativas, ou os adultos hiperativos, né? E também um estado físico, né? De alto metabolismo, onde o metabolismo está mais frequente, vamos dizer, maior, né? Então, esse estado físico, esse estado de vigília, ele pode ser apreciado pelo seu estado frequencial, que varia, segundo as informações do quadro, de 14 a 30 e, em média, 20. Então, nós podemos dizer que esse estado de vigília ele pode ser analisado, apreciado no seu estado de frequência, seu estado frequencial,
para as ondas de 20 Hz por segundo, variando entre 13, de 13 a 30. Esse é o estado beta. Mas como o estado de vigília, ele sofre uma gradação da vigília para o sono, que é o estado inconsciente em si, nós temos então o estado alfa, que varia de entre 8 e 13. Veja só, a partir de 13 você está no estado beta. E abaixo de 13, ou seja, o movimento ondular, a frequência, o estado frequencial está mudando, está alterando. As ondas estão diminuindo, você tem menos onda no estado de beta. E a média aí vai ser 10, né? Média de 10 ciclos por segundo, ou 10 Hz por segundo. Já o estado físico também sofre alteração. Aí já é uma consciência mais tranquila. Aí é um estado de relaxamento físico em si. Eu diria que nesse momento aí nós podemos citar também, talvez, a concentração. Nós estamos mais relaxados, mais concentrados, mais focados em determinadas questões. E nosso estado de vigília também muda. Ele muda para o estado de alerta, pré-sonolência e criatividade e intuição. Isso é muito interessante. Então, variando de 8 para 13, com média em 10 ciclos ou 10 Hz por segundo, você está em estado de serenidade, tranquilidade, pré-sonolência, criatividade e intuição. Esse é o estado alfa. No estado de teta, estado frequencial de teta, a frequência tem uma média de 6 ciclos por segundo ou 6 Hz por segundo e varia de 4 Hz a 7 Hz. A característica física em relação a esse estado frequencial, não há característica física, não tem percepção, não há percepção. E o estado mental é um estado de sonolência. No estado de delta, estado frequencial de delta, a frequência de delta é de 0,3 a 3,5 e a média é de 3 Hz por segundo ou 3 ciclos por segundo. Aí então nós estamos fisicamente em sono profundo e o estado mental é de inconsciência. Então, o que nós podemos observar? Que os estados mentais de vigília, excitação e inquietude, eles vão diminuindo a partir do momento que você entra em outra faixa de frequência, que é a alfa. Aí você vai para o estado de alerta, serenidade, pré-sonolência, criatividade e intuição. A partir daí, você entra no estado de teta. Fisicamente você não tem percepção física, a frequência varia de 4 para 7, mas em média são 6 Hz ou 6 ciclos por segundo, e o estado mental de sonolência. Depois da sonolência vem o estado de delta, que mentalmente é o estado de inconsciência, e você está em sono profundo, com média frequencial na ordem de 3 Hz ou 3 ciclos.